Ele mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a de vocês também. E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma completamente diferente de vocês verem isto daqui. Roberto, você disse que ia mostrar o volume inteiro. Perfeito, eu mostro. Este, senhores, eu vou botar aqui do lado, é o primeiro volume de One Piece em japonês. Ele é o volume mais antigo que eu tenho. Especificamente este tem 18 anos. Você não tem o mais novo? Tenho. Por que você não usa ele? Porque eu não vou abrir. Roberto, te desafio a contar quantas vezes a cruz e o sol do Nika aparecem desde o começo de One Piece. Nós vamos ver tudo, Luigi. A primeira vez que as onomatopeias são mostradas, a primeira vez que o termo One Piece é dito, a primeira vez que o termo Akuma no Mi é dito, por quem, em qual contexto, tudo. E vocês vão perceber que as palavras, senhores, embora quando não sejam acompanhadas de ações são só palavras, elas têm um poder muito grande. Um poder tão grande que é capaz de mudar o mundo inteiro. Enfim. O primeiro volume de One Piece, e sem mais delongas, começa com uma página em branco. Não tem nada de especial aqui, é só isso mesmo. Depois nós temos a primeira ilustração, que é muito importante. Afinal, nela, nós temos a deusa da vitória, Nick, estampada na carranca do navio do Luffy. E nada mais. Nós temos o nome do volume, que por acaso também é o nome do primeiro capítulo. Como aqui está escrito, Romance Dawn. Bouken no Yoake. Bouken no Yoake. Ou Romance Dawn. O amanhecer da aventura. Roberto, a gente não sabe japonês. Como nós vamos acompanhar? Não temam. Porque este que vos fala teve a honra e o prazer de traduzir o primeiro capítulo de One Piece. E vocês podem ler ele de graça para sempre. Se vocês abrirem a Manga Plus e forem One Piece, só tem os 3 primeiros e os 3 últimos. É verdade. Mas o primeiro capítulo está aqui. E vocês podem acompanhar, se assim quiserem. A tradução foi feita por mim. Mas eu não farei isto. Porque eu falei que a gente ia analisar do japonês. E do japonês será. Comecemos. Vocês sabem quais são, obviamente depois do nome e do número do capítulo, as primeiras palavras ditas no mangá inteiro. Vocês já escutaram elas a exaustão em aberturas, nas falas de personagens e em várias outras situações. E as 3 primeiras palavras de One Piece já são um spoiler enorme para o que viria a acontecer. Você está completamente insano? Eu não estou. E elas são Tomi, Meisei, Chikara. Ou, como muito bem dito no chat pelo Eu Victor 7, dinheiro, fama e poder. Não bem dinheiro, mas riqueza. Afinal, riqueza não é só dinheiro. Fama não é só o seu nome ser conhecido. E poder não é necessariamente poder físico. Para que vocês entendam o que está sendo dito nessas 3 palavras e que reverberaria ao longo de toda a história da obra, vocês precisam entender o que esses kanjis significam. Roberto, então você está dizendo que é um sentido metafórico, mas literal ao mesmo tempo? Sim. Porque se vocês analisarem, o rei dos piratas,
após conquistar a Grand Line, e não se esqueçam, se tornar o rei dos piratas não é só pegar o One Piece. Afinal, ninguém sabe o que é. Como ele provaria que realmente pegou? Ser o rei dos piratas é conquistar a Grand Line, é dar a volta no mundo. E é por isso, além de outros motivos, que o local onde ele é executado, que também é a sua terra natal, é a cidade do começo e do fim. E não é por acaso que ela é mostrada na primeira página. Afinal, Log Town, ou Logo Town, ou a cidade da história, tem um começo, um meio e o fim. Porque Log está presente em outras palavras em inglês. Obviamente é uma cidade com o nome em inglês. Então nós temos o prologue e o epilogue, ou o prólogo e o epílogo, o começo e o fim. Tudo bem? Vamos entender primeiramente tudo o que é dito nesta página. Porque, na grande maioria das vezes, vocês só vão ver o que está escrito aqui e vão passar as páginas sem literalmente perceber o que ele quer dizer. Vocês podem acompanhar a tradução lá na Manga Plus, como eu falei. De novo, Tomi, Meisei, Chikara, Katsute, Konoyo no Subete o Tenireta Otoko. Obrigado, Douglas. Ou riqueza, fama e poder. Era uma vez, ou houve, um homem que teve tudo no mundo. Ou que tocou tudo no mundo. Teve tudo em suas mãos. Porque este é o kanji de mão. Só que essa é uma expressão idiomática em japonês que significa obteve, conquistou. Kaizoku ou Goldoroja. Ou o rei, esse é o kanji de rei, dos piratas, que é composto por dois ideogramas, o ideograma de mar, o ideograma de bandido. Então, pirata em japonês e em chinês significa o bandido do mar. Então, é o rei dos bandidos do mar, ou o rei dos piratas. Percebam que o nome do Roger aqui ainda era Gold Roger. Não tem o D aqui. Nós só saberíamos isso muito mais pra frente. E essas são as primeiras palavras de One Piece. E elas já nos dizem muita coisa. Por quê? E para isso eu vou precisar abrir o meu fiel escudeiro Jishô, um dicionário. Vocês precisam entender o que riqueza, fama e poder realmente querem dizer. Então vamos lá. Tomi. Este kanji não é por acaso. Como vocês podem ver, Tomi pode significar riqueza, fortuna, recursos. Recursos. E senhores, guardem bem este significado, porque sozinho ele talvez não faça sentido, mas quando aliado com os outros dois, e por isso eu vou abrir 3 páginas diferentes para cada um, Meisei. E o último, Chikara. Vocês vão perceber que o que compõe as 3 coisas que é dito na primeira página que o Rei dos Piratas tem fazem referências às armas ancestrais. As 3. A primeira delas, riqueza. E não é por acaso que riqueza é a primeira palavra que aparece. Porque qual foi a primeira arma ancestral mencionada na obra? E onde? Qual foi? Perfeito. A primeira arma ancestral foi Pluton e foi mencionada em Alabasta. Perfeito. Agora, onde Pluton está? Onde Pluton está? Onde fica a localização dela? Sim. E senhores, qual era o nome pelo qual
o ano era chamado. Qual era o nome? O país do ouro. Portanto, senhores, nós temos a riqueza. A primeira arma ancestral é a primeira palavra dita em toda a obra. Só pode ser coincidência. Não é. Prossigo. Qual é a segunda? Eu não estou louco. Qual é a segunda arma ancestral mencionada? Qual é? Poseidon. Sim. Poseidon. Perfeito. Meisei. Nós já sabemos sobre a riqueza. Significa fama, reputação, renome. E a segunda arma ancestral, como vocês sabem, é a princesa sereia Shirahoshi. Ela tem uma fama. Qual é a fama dela? É genial. Qual é a fama? Não. Vocês estão errados. Ela é considerada a mulher mais bonita do mundo, mais do que a Imperatriz Pirata. Sim. Nós temos a fama, mas é mais do que isso. Calma, não se precipitem. Ela tem a fama, ela é a própria fama. Só que, senhores, diferentemente das outras duas armas ancestrais, Poseidon é dita e mencionada através da fama com 2 kanjis. 2 kanjis. Meisei. Aqui estão eles. E esses 2 kanjis não são por acaso. Vamos destrinchá-los agora. Imediatamente. O primeiro kanji que compõe fama é o kanji de nome ou título, que é o que a princesa sereia tem, a governante dos reis dos mares. Agora, como ela controla os reis dos mares? Está no segundo kanji, que é o kanji de voz. Nós só estamos no primeiro balão do mangá inteiro. E aqui estão as correlações. Roberto, você está alucinado. Não, eu não estou. Não. Porque, senhores, qual é a última arma ancestral que nós conhecemos? Qual é a última delas? Eu não estou alucinado. Uranus. Uranus, o seu cu. Literalmente. A última arma ancestral é Uranus. E nós vimos literalmente o que ela é capaz de fazer. Porque ela tem o poder de destruição. Sim. E é por isso, senhores, que a última arma ancestral é literalmente força, poder, poderio, vigor ou energia. Aqui estão as 3 armas ancestrais. E não se enganem, isso não é um chute, porque o tesouro que o rei dos piratas deixou, formado por riqueza, fama e poder, antes de ser do rei dos piratas, foi o tesouro deixado por Joy Boy. E qual foi a única coisa, talvez tirando o gigante ancestral, que Joy Boy deixou para o futuro e que o próprio Vegapunk não consegue entender?
Noah não foi construído por Joy Boy, Gustavo. O que Joy Boy deixou para o futuro foram as armas ancestrais. Então, as armas ancestrais são literalmente a personificação de One Piece. De novo, tudo se conecta. Literalmente do primeiro balão até o último. Embora o último ainda não tenha chegado. O primeiro balão. Continuemos. Porque não, Roger não era um rato. Oda é gênio, sim, Oda é gênio. Suas últimas palavras antes de morrer fizeram com que todos os homens se lançassem ao mar. Literalmente, pois este homem sabia o que aconteceria com o mundo. Ele literalmente sabia. E por saber, ele forçou as pessoas gananciosas, ambiciosas, a se lançarem aos mares, porque elas não teriam outra chance de sobrevivência se não tivesse sido feito tudo isso. Porque se Roger fizesse como o Vegapunk fez e dissesse o mundo está afundando, ninguém acreditaria. Mas, utilizando da sua fama, da sua riqueza e do seu poder, ele avisou ao mundo: lancem-se aos mares, aprendam a arte da navegação, desafiem a Grand Line e sobrevivam. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão sobreviver. E isso, uma vez mais, está dito na primeira página do mangá. Na primeira fala de Roger. Não no primeiro balão, mas no segundo. Sim. E ele fala, Orenozai Hoka Hoskeria Kuretearu Z. Ou, o meu tesouro, ou as minhas riquezas, tudo que eu tenho, se vocês quiserem, pode ficar. Sagashi Temiro. Procurem. Konoyo no Sobete o Sokoni Oitekita. Eu deixei tudo deste mundo naquele lugar. No entanto, e só pra terminar, Yoa Dai Kaizoku Jidai. Como vocês já sabem, né? Eles mudaram um pouco. Essa aqui não é exatamente a fala que o narrador diz na We Are. Mas enfim, vocês entendem. O significado é o mesmo. No entanto, senhores, esta fala do Roger é muito importante. E para isso eu vou tirar até um print dela. Aqui está. Eu vou copiar e vou abri-la aqui. Esta é a fala que nos interessa. Sagashi Temiro, procurem. Konoyo no, este mundo ou deste mundo, subete ou tudo, o sokoni oitekita. A palavra que nós estamos buscando aqui, queremos a tradução literal, tudo bem? Vim em busca da verdade. Eu daria a tradução literal. E tem uma pista nesta fala, neste balão, mais especificamente na palavra socorro. Isso aqui. Porque, senhores, socorro tem mais de um significado. Sim. Não tem problema não conseguir com as aberturas. Significa basicamente a mesma coisa, é irrelevante. A palavra socorro normalmente é ali, naquele lugar, como vocês podem ver aqui. Mas socorro, senhores, significa embaixo. Embaixo de onde, Roberto? Talvez aqui embaixo. Porque, senhores, nós estamos em Logtown, a cidade do começo e do fim. Down igual down. Essa é bem boa, Lucão.
Então, uma teoria muito famosa diz que o tesouro nunca esteve no final da jornada, mas sim no começo dela. Como uma piada doente, em que Roger, ao fazer isso, garantiria que as pessoas que são dignas do seu tesouro fizessem exatamente o mesmo que ele. Não necessariamente conseguir riqueza, fama e poder, mas sim, é necessário. Senão você não consegue sobreviver à jornada. Mas dar a volta no mundo. Não é mesmo? Sim. E, senhores, tem uma outra pista. Não necessariamente nesse capítulo. E por isso eu vou deixar mais pra frente. A onomatopeia do sorriso do Roger não é Nika, né? Não. Aqui só tá falando nha. Que é isso aqui. Ou é miau. Pode ser um miau também. Mas não é o caso. É só um sorriso. E não é Nika. Quais são as onomatopeias aqui, Roberto? Aqui tá o ó, todo mundo gritando. Aqui tem um zan, que é literalmente ele sendo empalado, né? Pelas lanças. E o nha, que é o sorriso dele. Prossigamos.